ele era apenas um homem, seu nascimento não foi virginal, e essa crença, ela se origina dessa seita ebionita, que mais tarde se misturou aos gnósticos. Enfim, isso aí é outra aula, tem muita coisa interessante para falar sobre as diferentes correntes, as diferentes seitas da época do começo do judaísmo nazareno, do judaísmo messiânico, né? Então, vamos lá. Existem Shabbat várias correntes. A primeira é essa. Yeshua foi somente um profeta. Existe uma Nesse corrente momento, que fala que ele foi o primeiro ser criado pelo Eterno. Deu a ele grande autoridade sobre os homens. O papel dele era revelar o Eterno à humanidade. Ele foi gerado com substância Você que for entrando, divina, vai colocando aí nos comentários, do Eterno, vai colocando seu nome e de onde você é, para a gente saber ao Pai. Quem está assistindo, de onde ao Eterno, superior você também não quiser colocar, não tem problema, não tem problema nenhum, tá? A outra corrente é a Trindade. A Trindade é Deus como sendo composto de 3 pessoas divinas, no canto, estudando em também, unidade essencial. Mas é com muita alegria, né, que nesse dia de Yom Teruah, primeiro dia de Yom Teruah, constituída de 3 pessoas diferentes. Essa é a mais conhecida de todos, né? A doutrina da Trindade, que é aceita pela Igreja Católica, muitas igrejas para falar um pouquinho mais, né, essas 3 pessoas sobre os fundamentos da fé judaico-messiânica e nazarena, eles também têm os fundamentos da fé de quem pratica o judaísmo e crê que Yeshua é Mashiach, prometido pelo Eterno, mais precisamente Mashiach ben Yosef, não há aquele que já veio ao entre a mundo essência ou a em sua natureza missão do Pai, expiatória, do Filho e do Espírito Santo. confirmando a profecia de Daniel, o Filho é o próprio que Espírito Mashiach Santo, o Espírito Santo é o próprio Pai. e morreria, Ou seja, seria não há cortado distinção entre si. antes da destruição A do quinta segundo corrente templo. é o seguinte: o Eterno é um, errado, Então, mas ele se revela é muito importante de nós muitas sabermos de uma maneiras forma ao homem, clara, principalmente de uma forma baseada em documentos históricos, significa manifestações essenciais, documentos históricos confiáveis, do Filho e da Ruach é muito HaKodesh, importante nós sabermos exatamente no que nós Pai acreditamos, é o Yud Heh exatamente por Yeshua que é o nós Yud Heh cremos Vav. que Yeshua é Mashiach, o Ruach que HaKodesh aconteceu é através da história, o Eterno é o que nos foi e possui trazido 3 distintas até essências, hoje. 3 naturezas Shalom, Pedro, distintas, muito mas ele é bom. um só. Muito obrigada por você estar aqui com a Essa gente, tá? corrente da doutrina da Trindade. Porque Fica com a gente até o final, que hoje tem muita coisa interessante. 3 pessoas. Então é muito importante nós sabermos no que cremos. Um único eterno, você pode explicar a sua fé, você pode basear a sua fé. Em que se fundamenta a sua fé? O que realmente foi modificado pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, o que não foi modificado? Em que textos se encontram os relatos da Brita da Chá? Como nós podemos confiar ou não podemos confiar naquilo que está escrito sobre Yeshua? O que existe realmente de verdadeiro, o que existe de falso em tudo que é dito, em tudo que chega até nós hoje, né? Nós estamos na 4ª aula, né? Nós já vimos que o Yeshua judaico é o verdadeiro Yeshua do Eterno. Nós já vimos. Tá bom o som, gente? Analisaremos a questão Raia, Sandra, muito bom estar com você também. Única e exclusivamente. É um prazer, gente, ter vocês nessa busca, né? Nesse estudo extremamente importante, extremamente importante. Em aramaico. Posteriormente, o tema será analisado sob a ótica do Tanar e da literatura rabínica. Mas primeiro, gente, tecnologia aqui, tá? Estamos trabalhando a tecnologia. O aramaico é bastante claro ao expressar que o Yud Heh Vav é um e não. Então, a Gabriela, que está sempre me ajudando, né, com essa parte da tecnologia, que ela é muito fera nela. E tá tudo certo? Transmitindo legal? Porque parece que estava transmitindo a última aula, né? Estava transmitindo trocado. Tá ouvindo eco? Melhorou agora? Beleza. Tiver qualquer anomalia aí, coloca logo para mim, que é para a gente poder corrigir
e trazer para vocês esse estudo da melhor forma possível, né? Para além de ser interessante do ponto de vista conteúdo, também ser agradável do ponto de vista tecnologia, né? Do ponto de vista ouvido. Então, lembrando a vocês, queria lembrar antes de começar a entrar verdadeiramente no estudo, que hoje é um dia muito especial. Eu costumo sempre fazer no final do estudo a Havdalah. Hoje, por nós estarmos em Yom Teruah e por Yom Teruah ter 2 dias, nós não vamos fazer a Havdalah. Nós vamos fazer o acendimento das velas do Shabat. Como se faz esse acendimento das velas do Shabat? Se você ainda tiver uma chama diante do Shabat. Gente, isso é tradição, isso não é Torá. Mas é uma tradição bonita, é uma tradição simbólica, é uma tradição que nos lembra, né? Que no Shabat uma unção dobrada de espiritualidade nos é dada, uma unção dobrada de devekut, de apego ao eterno, uma unção dobrada de amor ao eterno, de kavaná para as coisas espirituais nos é dada. Então, por isso, acender as 2 velas, né? Lembrando que o Shabat é um dia santo. E como Rosh Hashanah são 2 dias, o Shabat não acaba hoje, ele continua amanhã também, né? E é um dia para ser guardado, com exceção da questão da comida. Você pode fazer comida no 2º dia de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, na verdade, né? Que a ordem da Torá é Yom Teruah, dia das trombetas. Rosh Hashanah foi acrescentado mais tarde pelos rabinos como o mesmo dia, pela tradição oral, dizer que também foi o dia da criação do mundo. Então, e também por ser um dos anos novos judaicos, hoje de manhã eu falei sobre isso, são 4 anos novos judaicos. Se você quiser saber mais, vai lá, se você não tiver assistido, vai lá e assiste o que eu falei de manhã, a explicação sobre os 4 anos novos judaicos. Mas voltando à questão, então não tem Havdalah hoje, tem um novo acendimento de velas de Shabat. Aqui em casa o que eu faço? A gente compra uma vela, aquela vela grande, né, de vela de 7 dias, desde que não seja uma vela religiosa, né? E aí a gente acende e deixa acesa ali. E essa vela continua e a chama é pegada dessa vela e a gente acende a vela de Shabat, porque o Shabat continua até amanhã. Então não tem Havdalah hoje. Hoje não vai ser separado simbolicamente o santo do profano, porque graças ao Eterno continua o santo. E por que isso? Por que continua o santo? Isso é uma questão antiga que se transformou em tradição. Como Yom Teruah era o 1º dia do mês, e o 1º dia do mês era marcado pela lua nova, muitas vezes essa lua nova só era vista mais tarde, e só era comunicada mais tarde. Então, se ela só era vista mais tarde, comunicada mais tarde, mas sabia-se que ela tinha começado na véspera, né? No passado não havia transporte, não havia internet, não havia telefone. Então, muitas pessoas não sabiam no mesmo dia que tinha começado o mês. É a única festa de início de mês. Então, o que acontecia? Eles instituíram 2 dias para o 1º dia não ser menos santo que o 2º. Instituíram 2 dias de Yom Teruah, o que continuou tradicionalmente até hoje. Por isso são 2 dias de Yom Teruah, Rosh Hashanah. E por isso não tem Havdalah hoje, tem novo acendimento de velas de Shabat. Tá? Mas agora vamos chegar no nosso assunto, né? Que são os fundamentos da fé judaico-messiânica e nazarena, enfim, da fé daqueles que querem praticar o judaísmo, conhecer o Messias judeu e que creem que Yeshua é realmente o Mashiach de Israel. Então vamos lá. Nós já vimos que Yeshua era judeu, vivia como judeu, praticava o judaísmo, praticava a Torá, ordenou que nem um yud, nada, nenhuma letrinha fosse modificada na Torá, declarou claramente que ele não veio para mudar a Torá, mas para cumprir a Torá. Declarou claramente que nós deveríamos continuar seguindo a Torá, cumprindo a Torá. Não ordenou nada, não mudou sábado para domingo, não mudou as leis, não aboliu leis de kashrut, as leis alimentares, nada disso. Nós já vimos isso. Nós já vimos também
que Yeshua é uma manifestação do Yud-Heh-Vav-Heh. Que o Yud-Heh-Vav-Heh, o Eterno, se manifesta de 3 formas. O Pai, infinito, ilimitado. O Filho, em que ele veio à Terra, se manifestou como homem. E o Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, na verdade, é uma palavra feminina, né? Ruach é feminino. O Espírito Santo, dessas 3 formas, o Eterno que é um, se manifesta a nós. E agora, nós vamos ver, isso aqui, quem quiser acompanhar no livro, né? Está na página 381. Esse livro aqui, ó, é no qual nós temos fundamentado judaísmo nazareno, é no qual nós temos fundamentado o nosso estudo. Nesse, respondendo a refutações judaicas sobre Yeshua, tá? E no livro Messiah, que ainda não foi traduzido para o português, que é um livro sensacional também, além de algumas outras fontes menores, mas a nossa fonte básica é esse livro, que é um livro sensacional, escrito por uma pessoa maravilhosa, que é o Tzadok Ben Derer, né? E que, aos meus olhos, é o maior historiador brasileiro, e é o maior historiador que eu conheço, nessa questão de Querrilot, congregações primitivas, nessa questão de judaísmo nazareno, né? Judaísmo do caminho, porque, na verdade, aqueles que seguiam Yeshua eram considerados uma seita judaica e não uma outra religião. Isso veio muito mais tarde, Concílio de Nicéia. A gente vai ver isso também no nosso curso. E é importante a gente entender isso. É importante a gente ver isso, tá? Então, nós vamos falar entendendo as Kinumê do Eterno. Na aula passada, nós vimos que as escrituras sempre proclamam o monoteísmo. Vocês estão vendo o PowerPoint certinho? Tá tudo certo? Comenta aí, por favor. Como conciliá-lo com a realidade que o Pai é Yud-Heh-Vav-Heh, Yeshua é Yud-Heh-Vav-Heh? A resposta é: o Eterno é um, mas pode se manifestar de diversas maneiras, tal como uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, uma brisa suave, trovões, etc. Inclusive se manifestando como o Pai, o Filho, Yeshua e Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade ou o Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas dizem uma coisa que contraria as Escrituras: o Eterno não pode se manifestar como homem. Ué, quem é que ousa dizer o que o Eterno pode fazer ou o que o Eterno não pode fazer? Lá no livro de Jó, nós vemos claramente o Eterno no final do livro dizendo, né, a Jó: olha o que eu faço, olha o que eu sou. Quem é você para falar alguma coisa? E depois que o Eterno faz aquele discurso todo para Jó, né, falando do seu poder, da sua grandeza, qual é a resposta de Jó? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, o meu conhecimento de ti era parcial, mas agora eu te conheço muito mais. Ele diz isso quando ele entende que nada, nem ninguém pode limitar nem definir o poder do Eterno. Então, todo aquele que tenta dizer: mas é impossível, porque o Eterno é ilimitado, como ele caberia no corpo do homem, como ele poderia entrar no corpo do homem? Gente, a gente tem que entender isso. Muita coisa não é para ser entendida com a nossa lógica humana. A gente viu na paraxá passada, Deuteronômio 29 e 28. As coisas ocultas pertencem ao Eterno, e as reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre. É muito importante a gente se lembrar disso. É muito importante a gente se lembrar que existem conceitos que ultrapassam o nosso entendimento. Gente, isso se chama humildade. Humildade. E se as escrituras falam, às vezes a gente lê alguma coisa, não entende, e aí vem uma outra pessoa e nos explica, né? E o judaísmo é maravilhoso por isso, porque tem muita coisa que a gente não entende. Por exemplo,
num estudo mais raso, ou algo para quem veio, né, da igreja evangélica, para quem veio da igreja católica. O judaísmo nos traz um entendimento mais profundo. Por isso é importante você entender, aprender a estudar Yeshua no seu contexto sócio, histórico, cultural. Tem coisas nas palavras dele. Gente, eu estou lendo esse livro Messiah, eu entrei em contato com o autor para ver se eu consigo traduzi-lo, se ele autoriza a traduzir e publicar aqui. O livro é sensacional, são 500 e poucas páginas, falando de Yeshua à luz da mística judaica. São coisas assim muito profundas que nos explicam muitas das frases que ele disse, muitas das coisas que ele disse e que nós não conseguimos entender com o nosso conhecimento muitas vezes raso. Por isso é importante a gente estudar, mas é importante, eu nunca vou cansar de repetir isso, a gente estudar buscando no eterno a unção e o conhecimento do Ruach HaKodesh. Não apenas estudar por estudar, para acumular conhecimento, mas estudar com um objetivo, que é se aproximar dele e se tornar uma melhor ferramenta para espalhar a luz dele na face da terra. Então, é errado você dizer que existem fatos e atos que não estão ao alcance do eterno. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele fez uma jumenta falar. Não tem problema não. Ele fez uma jumenta falar. O que Yeshua falou, se fosse necessário, Deus faria as pedras louvarem. Então vamos esquecer o que o eterno pode fazer, o que o eterno não pode fazer. Ele é ilimitado e essa é a sua principal característica. O poder dele, a palavra onipotente, aquele que pode tudo. Onipresente, aquele que está em todo lugar. Mas ele pode estar ao mesmo tempo nos céus, na terra e dentro do corpo do homem? Pode. Isso se chama onipresença. E ele é onisciente, como Yeshua era. Muitas vezes nos evangelhos, nós vemos o relato que Yeshua sabia, conhecia o pensamento das pessoas. Não era preciso que se manifestasse o pensamento, apesar de ele sempre perguntar: que queres que eu te faça? A pessoa proclamava aquilo que ela queria para que ele curasse. Por quê? Ela precisava criar nela um receptor para que aquela cura viesse. Não porque ele precisava saber o que era preciso ser feito, não, absolutamente. Então vamos entrar nesse estudo de hoje com essa consciência de que o Eterno pode fazer o que ele bem quiser. Ele criou os céus e a terra, ele criou os universos, ele criou todas as dimensões, todos os céus. E é o que alguns textos judaicos dizem, ele criou miríades e miríades de mundos. O que a gente vê é apenas um vislumbre, e esse pequeno vislumbre já nos mostra um universo cujo fim a gente não enxerga. A gente tem que ter isso em mente. O eterno é um, isso é, uma pessoa. As escrituras proclamam objetiva e claramente que o eterno é um. Ele é errado e não três. As passagens estão aí, tá? Para você ver depois. Eu não vou me delongar nas passagens, né? Mas o próprio Shema, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno, teu Deus, o eterno é um. E assim, no próprio Berit Hadashah, né? No Novo Testamento também tem isso, proclamando que o eterno é um. A doutrina da Trindade ensina incorretamente que o eterno consiste de 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está errado, porque isso contraria o que o Tanar diz, o que a Torá diz. E, gente, mais uma vez, qual é o nosso filtro? Nosso filtro é e deverá ser sempre a Torá. Torá é o nosso filtro. Qualquer livro que você lê, qualquer aula que você assistir, qualquer artigo que você lê na internet, qualquer fala de qualquer pessoa, por mais santo que seja o rabino, se não bater com a Torá, não absorva aquilo.
O nosso filtro é a Torá e sempre será a Torá. Né? O pai é o Yud Revavê. Está lá em Bereshit 1:1, Isaías 63:16, 64:7. Depois você pode ver no PDF do livro, você pode ver todas essas passagens, se você quiser. E quem não tiver o PDF do livro, entre em contato comigo, coloca nos comentários que eu vou mandar para vocês, porque o Tzadok Ben-Der, muito gentilmente, ele criou um PDF de livre distribuição. Não é a última edição, tá? Porque cada dia ele está acrescentando e renovando. Gente, são 600 páginas de estudos profundos e valiosíssimos, bem sustentados, bem fundamentados. É assim porque está escrito em tal obra, tal escritura, tal versão. E aí esse PDF a gente tem, se vocês quiserem, a gente pode mandar para você, tá? Só entrar em contato com a gente manda para você gratuitamente, sem qualquer, você não precisa ser membro, você não precisa participar. O nosso intuito é divulgar a verdade para você, tá? Então, o eterno não são 3 pessoas. Como surgiu essa questão das 3 pessoas, né? Isso surgiu do paganismo greco-romano, que se alastrou no cristianismo, né? Os romanos, os gregos tinham aquele panteão de deuses, né? Diana, Zeus, etc. Todos esses deuses, não vou nem falar os nomes, né? Essa visão greco-romana, ela se miscigenou, ela entrou dentro da crença, realmente dentro do judaísmo. E aí o que aconteceu? Dentro do cristianismo, na verdade, né, mais tarde, e aí alguns passaram a acreditar em Trindade, mas não tem nenhum versículo em todas as escrituras em que apareça a palavra Trindade, e não tem nenhum texto também que fala que o eterno são 3. Não, o eterno é um que se manifesta em 3 Knumê. O que é Knumê? Eu vou explicar já. Como ele se manifesta? Então ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Então, a gente falou na aula passada sobre a questão da Peshita, né? Que a Peshita, na verdade, foi escrita em aramaico. Ela é bem anterior aos textos da Septuaginta, muito mais ainda aos textos da Vulgata, que são os textos que atualmente chegam até nós como tradução da Bíblia. A gente falou também na última aula que a Peshita, né, segundo testemunhos, fala o seguinte, olha esse texto aqui. Com referência à originalidade do texto da Peshita, desejamos declarar que a Igreja do Oriente recebeu as Escrituras das mãos dos próprios benditos apóstolos no aramaico original, a língua falada pelo nosso próprio Senhor Yeshua, o Messias. Ou seja, a Igreja do Oriente conservou por 2000 anos o texto da Brit Hadashah em aramaico. É muito importante a gente saber disso. Depois ela foi traduzida para o grego. Então os textos originais estão em aramaico. Existem documentos muito mais antigos da Peshita do que da Bíblia. Existe um documento do ano 160, ou seja, muito antes ao concílio de Nicéia. Então não adianta, às vezes a pessoa chega, tudo a gente vê muito nos meios judaico-messiânico, nos meios judaicos, falar, tudo concílio de Nicéia, tudo foi mudado no concílio de Nicéia, tudo foi mudado quando o judaísmo messiânico, o judaísmo do caminho, o judaísmo nazareno se transformou em concílio de Nicéia. Não, gente. Esses textos são muito anteriores ao concílio de Nicéia. Existem testemunhos válidos que dizem que os originais dos evangelhos foram escritos em aramaico e foram recebidos da mão dos próprios apóstolos. Por isso, o Tzadok, ele usa muito a Peshita. Inclusive, ele está terminando de traduzir ele mesmo uma Peshita do original aramaico. Eu estou doida para sair, porque eu acho que eu vou ser a primeira pessoa a adquirir. Então, com base no texto em aramaico,
O Eterno é um, mas possui três Kenumê diferentes. E o que é Kenumá? O singular de Kenumê. Kenumá é uma palavra aramaica que significa manifestação, essência, natureza, aspecto, qualidade, substância. O Eterno é um, mas ele se manifesta de formas diferentes. O Eterno é um, mas ele tem diferentes manifestações. O Eterno é um, mas ele tem diferentes naturezas. O Eterno é um, mas ele se revela sobre diferentes aspectos. O Eterno é um, mas ele se revela sobre diferentes substâncias. É muito importante a gente entender isso, que é o mesmo se revelando de forma diferente. E quais são essas Kenumê, plural de Kenumá? A do Pai, a do Filho, Mashiach, e da Ruach HaKodesh. Olha o que está escrito em Yohanan 5,26. Tal como o Pai tem vida em sua Kenumá, da mesma forma deu ao Filho vida em sua Kenumá. Muito interessante isso, né? A vida, existência do Pai tem uma manifestação, enquanto a vida do Filho possui outra manifestação. Assim, a manifestação do Pai perante os homens é diferente da manifestação do Filho. E a do Ruach é distinta da manifestação do Pai e do Filho. São três manifestações, essências ou aspectos diferentes da mesma pessoa, pois o Eterno é um, Adonai Echad. Lá no texto de Ivrim, Hebreus 1, de 1 a 3, em aramaico, e se você quiser, se você tiver pressa, me pede também, porque eu tenho o arquivo da Beshita em aramaico, tá? Eu posso te passar também. A Kenumá do Filho é diferente das outras do Eterno. Olha o que está escrito lá em Hebreus 1, de 1 a 3. Por vários caminhos e de várias formas no passado, Elohim falou com nossos pais por meio dos profetas. Porém, nos últimos dias, ele falou conosco por meio do seu Filho, que foi constituído herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo, o qual é o esplendor da sua glória e a exata imagem de sua natureza, o universo, e mantém todas as coisas pelo poder da sua manifestação. Em sua Kenumá, ele fez a purificação dos pecados e sentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o Filho é a exata imagem do Yud-Heh-Vav-Heh e a própria emanação do Eterno, porém com uma Kenumá, uma manifestação, uma essência diferente, distinta. Se o Eterno se manifestasse aos homens na integralidade da sua glória, todos morreriam, já que nem os céus e a terra conseguem conter a glória do Eterno. Está ali, o universo é o esplendor da sua glória, o universo é a exata imagem da sua natureza. Como o universo iria se manifestar ao homem na terra e o homem continuar a existir? É por isso, está lá em João 1,18, que está escrito assim: ninguém jamais viu Elohim. Em seu grande amor, em sua grande misericórdia, em sua grande sabedoria, para se apresentar perante os homens, o Eterno precisa fazer o quê? Reduzir o seu esplendor, reduzir a sua manifestação. Olha só que coisa. Para que nós, meros mortais, suportemos a intensidade da emanação do Yud-Heh-Vav-Heh no mundo existente. Yeshua é a manifestação do Eterno com intensidade tolerável aos homens e, portanto, a sua Kenumá, a sua essência, a sua aparência é diferente
e é reduzida. Em outros textos fala a face pequena de Deus, a face que Ele revela aos homens. Vamos imaginar o seguinte, para a gente conseguir entender bem, tá? A manifestação do Eterno seria como uma corrente elétrica de 220 volts ou mais, né? 220 é pouco para Ele. Mas o nosso aparelho, que somos nós, suporta apenas 110 volts. Uma descarga elétrica direta, em tal hipótese, levaria nosso aparelho a ser danificado, queimaria o aparelho. Já passou pela experiência de colocar um aparelho que é 110, outro dia o Samuel, tadinho, sem saber, colocou o ventilador que era 110 na tomada 220. Rodou um pouquinho, começou a cheirar queimado e acabou. Quando você coloca um aparelho 110 na tomada 220, ele queima, ele se consome. Mas a energia é diferente? Não, é a mesma energia. Só que o poder, a voltagem é mais alta. Mas a energia é a mesma. Eletricidade, elétrons correndo. É a mesma energia. Mas ela sofre redução em sua intensidade até chegar ao equipamento eletrônico. Então o Eterno provocou uma redução na sua manifestação, na sua Knumé, na sua Knumá, para que nós possamos receber. E eu vou falar com vocês muito de receptor, porque nós temos um receptor com o qual nós podemos receber tudo aquilo que nos vem do mundo espiritual. Então, da mesma forma, o Yud-Heh-Vav-Heh é Yeshua, a mesma pessoa, mas a voltagem do Pai é distinta da voltagem do Filho. Sendo que a voltagem do Filho é a que se propaga junto à humanidade, que não poderia suportar a forte voltagem do Pai em toda a sua glória. Yeshua é a Knumá menor do Yod-Heh-Vav-Heh. Isso é uma forma utilizada pelo Eterno para se contrair e se revelar aos homens. É lindo isso. Mais uma vez o cuidado, o amor do Eterno por nós. Ele que guerreia nossas guerras, que está conosco, que não se isolou e nos deixou sozinho na terra. Se vira. Vocês pecaram, agora se vira. Não. O amor não permitiria isso. Até aqui tudo bem? É muito importante entender o encadeamento desse pensamento. Vamos lá. Da mesma maneira, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é uma outra forma do Eterno se apresentar no mundo. Rav Shaul disse que somos templos da Ruach HaKodesh, que habita em nós, está lá em 1 Coríntios 6:19. Se todo o esplendor do Eterno estivesse dentro dos nossos corpos perecíveis, nós morreríamos imediatamente. Então, a Knumá do Yud-Heh-Vav-Heh do Eterno em nós, ou seja, a Ruach HaKodesh, também é uma forma de emanação reduzida do Eterno. Então, nós temos o Pai, em todo o esplendor e sua glória, que o universo... Gente, começa a meditar um pouquinho sobre o universo. O que é o universo? Nós não conhecemos o fim do universo. Nem todos os telescópios modernos, nem sondas espaciais, nada conseguiu alcançar nem uma fração do universo. O universo, como diz Shaul, né? Ele é um reflexo do esplendor da sua glória. Como ele iria se revelar a nós dessa forma, nos consumiria. Então ele, no seu amor, na sua misericórdia, ele se contraiu e se revelou a nós através de Yeshua. É muito lindo, né? Eu fico assim maravilhada. Nós temos que entender ainda que Yeshua veio ao mundo como homem. E como homem, ele veio completamente como homem. E como homem, ele sentiu fome,
Ele sentiu sede, ele teve uma natureza humana, apesar dele possuir a Elohut, que é a divindade, que é a natureza divina. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele sentiu todas as sensações terrenas. Como uma pessoa de carne e osso, ele teve uma natureza humana. Então, quando Yeshua orava ao Pai, na verdade, ele não estava entrando em contato com outra pessoa, mas era a natureza humana de Yeshua, que buscava se conectar a Kedumá do Pai, a manifestação do Pai. Muitas pessoas esquecem isso. Ele realmente encarnou como homem mortal. Ele veio em carne para morrer pelos nossos pecados. Ele se ligou à carne. Ele nasceu em carne. Ele não veio em espírito. Ele não foi um fantasma. Ninguém doou ectoplasma para ele viver aqui. Não, absolutamente. Ele veio em carne. Ele passou por todas as tentações da carne. Ele foi o segundo Adão. Ele tinha a mesma natureza de Adão. A mesma natureza de Adão, e aí depois nós vamos falar sobre isso também. Porque era necessário que realmente o nascimento dele fosse virginal para ele ter a mesma natureza de Adão. Mas isso é outra aula, espera, porque essa aula é maravilhosa, tá? Mas ele veio em carne. Muito interessante, né? Muitas pessoas se confundem e não compreendem isso, né? Ele veio, ele encarnou como homem mortal. Em resultado dessa encarnação dele como homem mortal, ele passou por tentações, ele teve fraquezas, mas a diferença foi a seguinte: ele nunca pecou. E eu já falei sobre isso, né? Tá lá em Hebreus 4:15. Ele nunca pecou. E graças ao Eterno, ele nunca pecou. Então é muito interessante que ele fala o seguinte: por vários caminhos e de várias formas no passado, Elohim falou com nossos pais por meio de profetas. Está lá em Hebreus 1, de 1 a 3. Porém, nos últimos dias, ele falou conosco por meio do seu Filho, que foi constituído herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo, o qual é o esplendor da sua glória e a exata imagem de sua natureza, e mantém todas as coisas pelo poder de sua manifestação. Ele se manifestou a nós por meio do Filho. Está bem claro aqui. E quem vai dizer que nós sabemos mais do que o pessoal que estava lá com ele, que viveu com ele, que o conheceu, que vivia o judaísmo da época, que sabia das expectativas da época em relação a Mashiach, e nunca houve a expectativa de que Mashiach fosse simplesmente um homem dentro do judaísmo. Isso é provado por meio dos manuscritos anteriores a Mashiach. A gente vai ver isso também, qual era a expectativa do judaísmo, o que se esperava de Mashiach. E a gente vai ver que existe uma proporção, essa proporção foi calculada, de 1 para alguns trilhões, ou seja, mais uma proporção menor do que existem pessoas, do que já existiram pessoas na face da terra, de que todas as profecias relativas a Mashiach ben Yosef se cumprissem em uma pessoa. E essas profecias se cumpriram em Yeshua. É muito interessante isso, né? Lá em Ivrim, Hebreus 5:8, tem algo muito, 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 muito interessante. Ele fala o seguinte: pelo sofrimento, Yeshua aprendeu a obedecer. Olha só, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Por que ele aprendeu a obedecer? Ele não precisava obedecer. Ele era uma manifestação do Eterno.
Nós entendemos também que ele fazia a vontade daquele que o enviou. Está lá em Yohanan 6:38. Ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, aqueles que afirmam, os ebionitas, que afirmam que Yeshua era simplesmente um homem que pela sua santidade, pela sua devoção, um homem como qualquer pessoa, que pela sua santidade, pela sua devoção, se tornou Mashiach, eles estão tornando Yeshua mentiroso, porque ele fala da sua pré-existência. Ele fala: porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele existia conscientemente, não como um conceito abstrato na mente do Eterno, não. Ele afirma claramente que ele tinha glória com o Pai, que ele desceu do céu. Mas isso não significa que a Bíblia está mencionando duas pessoas diferentes, o Pai e o Filho. Em verdade, Yeshua, enquanto homem, a manifestação do Eterno, enquanto homem, se submeteu ao Yud-Heh-Vav Pai. Da mesma forma, o verso em que Mashiach diz: o Pai é maior que eu, está lá em João 14:28, era o homem Yeshua, a Knumá do Eterno, falando do Pai, duas que no meio entrando em contato uma com a outra, porque realmente a Knumá do Pai se contraiu e se diminuiu para poder ser revelada a nós através de Yeshua. Mas era a mesma eletricidade, a mesma divindade. Sob o aspecto da divindade, não existe hierarquia entre pai e filho, porque eles não são duas pessoas, eles são o mesmo eterno, se revelando de forma diferente a nós, por diferentes manifestações. Algumas correntes, algumas teorias dizem que o Eterno é um ser superior e que Yeshua seria seu filho, uma divindade inferior, subordinada ao Pai. Nessa concepção, Yeshua está acima dos homens e debaixo do Eterno, sendo Mashiach um Elohim, um Senhor, com poderes reduzidos e limitados pelo Pai, mas diferente do Pai. Fala o seguinte, essa teoria, que Yeshua não é onisciente, que ele não pode ser adorado por tratar-se de um Elohim, de um Deus subalterno, um subdeus, um semideus. Mais uma vez, a gente afirma o seguinte: esse é um pensamento influenciado, esse sim é um pensamento influenciado pela cultura greco-romana, pela idolatria greco-romana. Essa visão, uma visão distorcida, e acaba por se criar um panteão com dois deuses, o Pai, que é o chefe, e o Filho, que é o seu encarregado. E aí muitos, já acrescentam também o Ruach HaKodesh. Essa heresia, ela já era propagada por Justiniano Mártir, o chamado pai da Igreja Católica, que viveu do ano de 100 a 165 da Era Comum, no início do cristianismo, quando o judaísmo nazareno já estava começando a se tornar, a se misturar, com o judaísmo, depois da diáspora. Essa questão, gente, é uma questão muito importante, a questão da adoração a Yeshua. A Brit Hadashah, em aramaico, e também a que nos chega até hoje, que veio da Septuaginta, que veio da Vulgata, muitas vezes, ela é clara quando ela demonstra que Yeshua, sim, recebeu a adoração. E daí nós tiramos que o Mashiach é o Yud-Heh-Vav, o Eterno, pois apenas o Eterno poderia ser digno de adoração. Gente, sinto muito, essa é a verdade. No passado, eu já tive dúvidas também, eu já questionei tudo isso. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês: a dúvida, ela é benéfica, porque a dúvida produtiva, a dúvida que leva à pesquisa, a dúvida que leva ao estudo,
E repito, sempre estudo com jejum e oração e submissão ao Hakodesh, pedindo ao Pai que nos mostre. A dúvida, quando produtiva, quando estudada, ela nos leva à certeza. Tudo que eu estou afirmando aqui, eu já questionei no passado. Aliás, já questionei muita coisa. Mas nesses 22 anos de judaísmo messiânico, judaísmo do caminho, eu tive a possibilidade de aprender muito, conhecer muitas linhas, ver muitas teorias, e como tem, né, nessa área. Estudar muito, provar muito, submeter ao eterno, muita coisa. E essa conclusão a qual eu cheguei, na qual eu encontrei eco na grande obra de Tzadok Ben Derer, é o que tem me trazido paz. E está escrito na Brit Hadashah mesmo: seja a paz de Mashiach o árbitro do vosso coração. É que tem me trazido unção, é que tem me trazido paz, é que tem me trazido força, é que tem me trazido luz, é que tem me trazido alegria, é o que tem me trazido um pouco mais de santidade. Porque por mais que a gente busque, a gente sempre também está carente, né, de santidade, está longe de santidade, tem nossos momentos de ego, nossos momentos de carnalidade, mas Ele vem em nossa ajuda. Então, gente, com base em documentos históricos, com base numa leitura histórica dos originais mais fiéis que existem na face da terra, nós podemos descobrir que Yeshua sim foi adorado. Em aramaico, o verbo sagad significa adorar, cultuar, prestar reverência ou deferência ao eterno ou a outros deuses. Isso é o que está no dicionário. Conforme atestam o lexicon do Syriac New Testament, né, da Peshitta, de William Jennings, na página 146, está aqui, está citado. Não é algo assim colocado no ar, tá? E o Compendium Syriac Dictionary, que são duas obras hiper conceituadas, cujo objetivo é fidelidade. De igual modo, no verso que Mashiach diz que o Pai é maior do que eu, lá em Yohanan, João 14, 28, temos o homem Yeshua falando do Eterno. Esse versículo, ele não demonstra que o Pai é superior ao Filho, já que ambos são eternos. O texto, em sua condição humana, é inferior ao Pai, mas nós já vimos isso, eu coloquei aqui de novo para vocês entenderem. Sendo o mesmo Yud Revavê, ele é, sim, digno de adoração. Fica claro, quando nós lemos os textos citados, que a adoração é destinada exclusivamente ao Eterno. E nos versos transcritos em aramaico foi usado o verbo sagad, traduzido para português como adorar. Tem passagem na Brit Hadashah que o verbo sagad, o mesmo verbo, é usado em relação a Yeshua, ou seja, o Mashiach foi adorado. Então, é bem simples, é muito simples. Vamos lá. Os escritores da Brit Hadashah disseram que somente o Eterno pode ser adorado. Esses escritores também mencionam que Yeshua foi adorado. Só o Eterno foi adorado e Yeshua foi adorado. Então, o Eterno e Yeshua são um. Mateus 2,11 fala o seguinte: entrando na casa, viram o menino Yeshua com Miriam, Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Lá em Mateus 14, de 31 a 33, fala o seguinte: imediatamente, Yeshua estendeu a mão, segurou, está falando de Pedro, e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque Pedro afundou. Então os que estavam no barco adoraram-no, sagá, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Elohim. E eis que Yeshua lhe veio ao encontro, dizendo: Shalom Alechem, paz esteja convosco. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o
adoraram. Está ali em Mateus 28, 9. Mateus 28, 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então vamos lá. Como a gente resolve isso? Yeshua é uma knumá do Eterno pelo fato de receber adoração, já que apenas o Eterno é digno de ser adorado. A mesma essência manifestada de formas diferentes. Da mesma forma, a referência a Yeshua, ao Eterno, Elohim, ao Pai, e a Ruach HaKodesh, como lá em 2 Coríntios 13:1, não prova a existência de 3 pessoas, mas a existência de 3 que no meio do Eterno, que é uma pessoa. Está lá em Devarim 6:4, Deuteronômio 6:4. Está lá em Marcos 12:29. É muito interessante isso aqui, né? É muito interessante porque é muito sério, gente. Tem 3 versículos que mostram Yeshua em submissão ao Pai, expressam na realidade situações em que a natureza humana de Mashiach se subordinou à natureza humana do Eterno. Eu queria ler para vocês aqui Marcos 12:29, mais uma vez para vocês. Vou ler aqui, tá? Alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui embaixo. Eu amo quando vocês colocam perguntas, observações, porque às vezes fica muito solitário assim pela internet. Eu estou clamando ao Eterno todos os dias para que acabe tudo isso, para que comece a ser tudo presencial de novo, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa... A gente vai continuar filmando, tá, gente? Mas para que a gente possa ter pessoas aqui junto conosco, né? Compartilhando, trocando ideias, porque o judaísmo sempre foi isso. Se você pegar o Talmud todo é um diálogo de eruditos discutindo Torá, trazendo, acrescentando, né? Como o próprio Rav Shaul falou lá em 1 Coríntios 14, como deveria ser um serviço, né? Um traz salvo, outro palavra, outra revelação. É muito interessante isso também, a gente vai ver isso depois. Então, Marcos 12:29. Vou começar a ler um pouquinho antes, porque é muito interessante, começar do 24. Yeshua respondeu: não é essa a razão do seu engano? Vocês desconhecem as escrituras e o poder de Deus. Porque ao ressuscitar dos mortos, nem homens nem mulheres se casam, são como anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moshe, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é a mitzvah mais importante? Yeshua respondeu: a mais importante é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. E a segunda é essa: ame o próximo como a ti mesmo. Não existe mitzvah, mandamento, maior que esse. O mestre da Torá lhe disse: muito bem respondido, Rabi. Você falou a verdade quando disse que Deus é único, que não existe outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante que todas as ofertas, queimadas e sacrifícios. Ora,
Nós vemos em vários relatos do Brit Hadashah, vários relatos, nós vemos que Yeshua aceitou a adoração. Nós vemos também no Tanar que várias vezes os anjos recusavam a adoração quando os seres humanos se prostravam diante deles. Nós vemos nos relatos do Brit Hadashah e depois em todo o Brit Hadashah a afirmação, por Rav Shaul, por Kefa, Pedro, de que Yeshua não pecou. Nós não vemos no Brit Hadashah, e o Brit Hadashah era bastante claro, foi bastante claro em relação a isso, mostrou que Yeshua cumpria, desde criança, seus pais cumpriam com os mandamentos. Seus pais foram ao templo consagrar o primogênito. Conta que aos 12 anos ele estava no templo, provavelmente no seu bar mitzvah. Conta que ele subia ao templo para as festas, várias vezes, e pela questão das festas, foi inferido que o ministério dele durou 3 anos e meio, porque havia uma tradição judaica que o homem só poderia, ele tinha que se casar aos 18, casar aos 16 ou 18, começar uma profissão aos 16, se casar aos 18, e aos 30 ele poderia começar a ensinar. Então Yeshua, ele começou a ensinar aos 30 anos, cumprindo com um mandamento da tradição oral. Não foi porque ele resolveu aos 30 anos, não. A gente vê Yeshua cumprindo com os mandamentos, cumprindo com todos os mandamentos. E a pergunta é a seguinte: por que Yeshua aceitou a adoração? Porque ele não falou assim, não me adora, não faz isso, adora só o Pai. Porque ele aceitou a adoração? Porque não existe um relato de Yeshua sacrificando, fazendo oferta pelo pecado. Porque não existe um relato de Yeshua pedindo perdão ao Eterno pelo pecado. Ao contrário, Yeshua sempre pedia que o Eterno perdoasse. Em várias páginas Yeshua fala, Yeshua pedia que o Eterno perdoasse os pecados do outro. É muito interessante que quando Yeshua, os discípulos pedem a Yeshua que revele o Pai, a resposta dele é o quê? Estás há tanto tempo comigo e me pedes que mostre o Pai, quem me vê o Pai, ou seja, a minha essência é a essência do Pai, eu apenas sou uma kenumá diferente, uma manifestação diferente. Para Yeshua era óbvio, porque ele conhecia coisas que nós não conhecíamos. E nesse relato aqui, é muito interessante que nesse próprio relato aqui de Marcos 12, em que Yeshua explica, porque é feita uma pergunta, que na verdade essa pergunta, ela tinha um objetivo de armadilha, A mulher casa, o homem morre, existe a lei do levirato que o irmão daquele homem, o parente mais próximo, tinha que se casar com essa mulher e dar ao filho que ele tivesse com ela o nome do falecido. E aí eles perguntam, um morreu e ela se casou, o outro se casou, e o outro se casou, e o outro se casou, e o outro se casou. Como vai ser no Olam Rabá? Pergunta interessante, Mas uma pergunta limitada. Um atestado claro da mente limitada, não só das pessoas da época, mas da mente limitada que nós temos. E aí Yeshua respondeu, no céu não é assim. Não se casam, nem se dão um casamento, mas são como os anjos. No céu não vai ter sexo. No céu não existe procriação. A procriação, o casamento é algo de malhut, do mundo material. Yeshua sabia, conhecia isso. Por quê? Porque ele, como está escrito aqui, através dele foi criado o mundo. Isso, essa questão através dele foi criado o mundo, a mística judaica explica de uma forma assim muito, muito, muito legal, mas a gente vai chegar lá ainda, um passo de cada vez, Então, gente, nós só temos 2 opções.
Não existe a opção de que Yeshua foi um grande rabino, um sábio, um mestre que deixou uma lição para o mundo. Ou ele era realmente o Yud-Heh Vav-Heh se manifestando através da sua face pequena, se contraindo num corpo, através da Knumá do filho, ou ele era um louco, completo, mentiroso, desvairado. Não existe a opção dele ter sido apenas um homem santo. Essa opção não existe. Ou ele era quem ele disse ser, ou ele era alguém completamente maluco. Mas aí o que eu quero dizer para vocês, e eu me interesso muito por isso, né? Já falei para vocês que eu sou psicanalista, na verdade eu fui estudar psicanálise porque na prática espiritual, na prática religiosa, existe uma lacuna. As pessoas se preocupam muito em reprimir aquilo que é carne, em focar naquilo que é espírito. E as nossas questões emocionais, as nossas questões de subconsciente, as nossas questões de alma, as nossas questões de sentimento, elas ficam todas mal resolvidas. O que acaba se projetando, se manifestando, tanto na carne quanto nas nossas questões espirituais. Por isso eu fui estudar psicanálise, para entender alma. Isso é muito importante. E eu vou trazer para vocês isso, já foram feitas análises psicológicas, psicanalíticas de Yeshua. E a conclusão a qual se chegou foi que realmente Yeshua foi quem ele disse que era. Porque um louco não seria coerente com tudo aquilo que ele pregou até a morte. Um louco jamais iria mudo como uma ovelha para o matadouro. Um louco jamais pediria: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Um louco jamais teria as posturas que ele teve de amor, de misericórdia, porque uma das primeiras características de um louco é a reatividade extrema. Ele não aguenta pressão. Então, vários e vários psicólogos, psicanalistas já se debruçaram sobre as escrituras, já esquadrinharam a vida de Yeshua para lá e para cá, para tudo quanto é lado, vendo se conseguiu encontrar traços de psicose, traços de loucura, traços de incoerência entre a maneira dele falar e a maneira dele agir, entre o que ele pregava e o que ele falava, e simplesmente não encontraram uma alegria profunda, encontraram uma paz profunda, encontraram uma compreensão, uma complacência profunda em relação ao pecador arrependido. Só encontraram coerência. Desde o começo ele sabia da sua missão. Desde o começo ele sabia e afirmava que a sua missão era expiatória, que ele tinha vindo ao mundo para morrer e expiar nossos pecados. Em nenhum momento ele reivindicou a posição de Mashiach ben David, de rei vitorioso. Ele sabia que ele seria Mashiach ben Yosef, o servo sofredor. Ele tinha plena consciência disso. Tanto que muitas vezes nós nos questionamos e nós perguntamos assim: por que Yeshua, que queria ter seguidores, quando curava, quando realizava um milagre, uma cura maravilhosa, falava assim: vai e não contes a ninguém. Tudo era exatamente calculado, porque ele precisava ser conhecido o suficiente para deixar seu rastro no mundo como ele deixou. Gente, na Bíblia, no Tanar, os anos eram contados a partir da coroação dos reis. Então, se você vai lá no livro de Crônicas, se você vai lá no livro de Reis, você vê assim: no primeiro ano do rei Dario, no primeiro ano do rei Uzias, quando entrava um novo rei, o tempo voltava e era contado todo de novo.
Yeshua dividiu o tempo, dividiu a contagem cronológica, gregoriana, sim, mas dividiu. E não houve outro rei depois dele que pudesse fazer isso. Ele deixou a sua marca na terra, ele deixou os seus ensinamentos, ele deixou o Brit Hadashah, ele deixou a Peshita. Tudo foi cuidadosamente ordenado, cuidado pelo Eterno. Então ele não podia ser conhecido demais. A fama dele não podia se propagar demais para não se fazer Mashiach ben David. Porque como ele mesmo disse, o meu reino não é dessa terra. A missão dele era uma missão expiatória. Se ele se tornasse conhecido demais, apoiado demais, forte demais, a opção dele morrer pelos nossos pecados, dele ser morto no madeiro, pendurado no madeiro, e eu falei sobre isso há 3 parashot atrás, não existiria. Então foi tudo pensado, foi tudo estudado, foi tudo planejado. Nada foi ao acaso, porque o Eterno, ele sabe todas as coisas. E quando a gente afirma que não, o Eterno não é um, o Eterno são três pessoas, a gente está contradizendo a Torá, quando o próprio Yeshua falou que nenhum tio passaria da Torá. É muito importante a gente se lembrar disso. É muito importante a gente se lembrar de que ele não veio para modificar a Torá. Esse é um dos outros Yeshua que a gente viu na primeira aula. Esse é um dos outros Yeshua criados muito posteriormente. Então nós temos que entender isso. Que tudo está perfeitamente explicado. Ele absolutamente, ele não modificou nada da Torá. Tudo que ele fala é perfeitamente coerente com a Torá. Entendendo Yeshua como uma Kanumá do Eterno, tudo se encaixa. Entendendo o Eterno como ilimitado, como capaz de todas as coisas, como aquele em quem nós não podemos de maneira nenhuma colocar freio, nós não podemos de maneira nenhuma. Decidir nós mesmos, pela nossa teologia, pela nossa sabedoria humana. De maneira nenhuma. Nós podemos dizer o Eterno pode fazer isso, o Eterno não pode fazer isso. Nós temos que nos relegar à nossa humildade, entender que o que está escrito aqui, ó, é perfeito. Que o que está escrito aqui é verdadeiro. O que está escrito aqui é real. Nós temos que entender exatamente isso. Então, gente, nós precisamos entender historicamente também. Olha só isso aqui, olha que coisa interessante, tá? Está na página 387. Muitos antigos judeus simplesmente aceitaram Yeshua como Yud-He-Vav-He. É interessante lembrar que lá atrás isso era uma coisa muito natural e que a expectativa também era muito natural, que o Eterno se manifestasse para trazer salvação. É interessante observar que Tertuliano reconhece que os monarquistas eram a maioria dos crentes do século III. Olha só que coisa interessante. Os simples, de fato, que constituem a maioria dos crentes,
ficam assombrados com a dispensação do 3 em 1, no sentido que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. Não compreendem que, apesar dele ser o único e verdadeiro Deus, ele deve ser crido em sua própria economia, ou seja, ele faz as coisas do jeito dele. Ele faz as coisas do jeito dele. Eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de 2 deuses e 3 deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores de um Deus. O Eterno faz as coisas do jeito dele. Tá? No caso tertuliano, está criticando os judeus que acreditavam em Yeshua como Mashiach e que acreditavam que o Eterno é um. É muito interessante isso, né? Muitas vezes nas obras dos pais da igreja, criticando os primeiros, os nazarenos do caminho, nós descobrimos a verdade que estava sendo vivida por eles naquela época. Então, gente, revendo a questão, o Pai tem vida em sua knumá, na sua forma. O Filho tem vida em sua knumá, na sua manifestação. Irua tem vida em sua knumá. Mas todos eles são a mesma essência. Assim como existem diversas voltagens para aparelhos, né? Tem grandes máquinas que precisam de alta tensão. Tem o 220 e tem o 110. Assim, o Eterno, em seu amor, em sua misericórdia, ele se manifesta de diversas formas para nós. Ele, em seu amor, ele se adapta a nós. E o amor é isso, é enxergar o seu amado, é enxergar a sua obra. Tudo que ele faz é condizente e coerente com o amor que ele é. Deus é amor. E o amor cobra proximidade, o amor cobra a busca de um meio de salvação, de renovação. O amor cobra, eu fico até emocionada, o amor cobra, como na parábola do filho pródigo. Eu sempre falo nisso porque eu acho uma coisa tão maravilhosa. Quando o filho pródigo voltou em techuvá para o pai simplesmente não ficou sentado esperando que o filho viesse até ele e pedisse perdão, não. O pai se levanta e corre até o filho e o abraça e coloca um anel no seu dedo e faz uma festa. E Yeshua falou: grande festa há no céu por cada filho que volta ao pai. Isso é o amor. O amor, ele se manifesta de diversas formas, em diversas essências. Ele se revela por meio de diversas manifestações, como Pai, Filho, Ruach HaKodesh, para nos trazer salvação. Esse é o objetivo do Eterno, nos religar a Ele. O objetivo dele é fazer a ponte, novamente, que foi rompida lá no Éden. E para isso, ele se manifesta de uma forma que nós entendemos, que nós concebemos, que nós suportamos. Eu quero fazer uma oração para terminar. Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai que está nos céus, nessa tarde de festa, nessa tarde de Shabbat, nós queremos te pedir que tu tragas a verdade às nossas mentes, aos nossos corações. Nós queremos te pedir, Pai, que a tua Ruach HaKodesh, teu Espírito Santo, teu Espírito de santidade, o qual tu prometeste que no fim dos tempos seria derramado sobre toda a carne, possa nos trazer a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, está escrito que Ele nos levará a toda a verdade.
Que Tu possa estar confirmando nos nossos corações a verdade. Que Tu possa estar nos fazendo entender em Teu maravilhoso amor. Tu Te manifestaste a nós por meio de Yeshua. Que eras Tu, a Tua Knumá, a Tua manifestação, que estava naquele madeiro morrendo por nós. E que tudo foi consumado. E que como o Pai do Filho Pródigo, Tu Te lanças a nós, Tu Te projetas a nós, Tu Te revelas a nós em amor. E que nós possamos valorizar tão grande dádiva. E que nós possamos ler, que nós possamos estudar, que nós possamos ter fome e sede de conhecer tudo aquilo que Tu nos revelaste através de Yeshua, estando Ele na terra. E tudo aquilo que Tu nos revelas hoje através da Tua Ruach, do Teu Espírito. Pai, não nos deixa desprezar a obra da Tua Ruach. Quem somos nós? Se o próprio Yeshua, em seu ministério na terra, manifestou os dons do Teu Espírito, cura, revelação, operação de milagres, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Quem somos nós para achar que podemos fazer a Tua obra sem isso? Quanta prepotência! Perdoa-nos, Pai. Dá-nos a humildade de saber que Tu podes fazer como Tu queres. Dá-nos a sabedoria para manifestar o fruto do Teu Espírito, o fruto da Tua Ruach, para buscá-lo diligentemente, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé e tantos outros. Dá-nos diligência para examinar as Escrituras, porque o próprio Yeshua falou: errais por não conhecer as Escrituras. Então é erro não conhecer. E que nós possamos sim, Pai, ler a cada dia a Tua Torá, buscar, estudar, mas que nós possamos também estudar o Tanar, estudar o Brit Hadashah. Que nós possamos estudar com sabedoria e profundidade para conhecer a verdade. E nesse momento nós clamamos a Ti, Te pedimos: Pai, leva-nos à verdade. A verdade completa e objetiva nós jamais saberemos nessa terra, mas leva-nos o mais perto que Tu puderes, que nós pudermos da Tua verdade. Porque Tu és a verdade. Adonai Elohechem Emet. O eterno nosso Elohim é a verdade. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és a verdade. E porque diante de Ti a verdade prevalece. E porque Tu mantiveste as Escrituras de acordo com a Tua vontade, com o Teu cuidado até nós, até hoje. E porque Yeshua, lá em Yohanan, ele orou não apenas pelos seus discípulos, mas por todos aqueles que viessem a crer por meio das Bessorot, das boas novas. E porque ele orou por nós, porque ele pediu por nós, porque ele clamou por nós. Então nós Te agradecemos pela bênção maravilhosa e extrema de nós podermos estar aqui sentados, estudando, aprendendo e chegando um pouco mais perto da verdade, porque isso também é bênção Tua. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos por causa disso, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor. E nós submetemos a Ti tudo aquilo que foi dito, porque nós lançamos a semente, mas é Tu que fazes crescer. És Tu que fazes germinar, és Tu que fazes se arraigar. Que a Tua semente possa ser lançada em terra fértil e se multiplicar a 1000 por 1, de acordo com a proporção que Tu desejas, porque por Ti e para Ti são todas as coisas. Baruch Hashem,
Louvado seja, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Gente, eu terminei um pouquinho mais cedo, porque eu queria ainda falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo no meio de nós, o que está acontecendo aqui. O Eterno, de maneira assim maravilhosa, maravilhosa, totalmente inesperada, totalmente inaudita, Ele tem levado as nossas transmissões a muito mais pessoas do que a gente imaginava. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco, muitas pessoas têm pedido para entrar no grupo de estudos, né? Porque nós temos um grupo de estudo pelo WhatsApp, que é um pouco mais perto, um pouco mais intenso, né? Então, se você quiser também entrar no grupo de estudo pelo WhatsApp, onde a gente manda esses PowerPoints, a gente manda livros, a gente manda ensinamentos, você entra em contato conosco. Entre em contato pelo telefone 22 mais 5522 para quem está fora do país, né? Porque tem pessoas da Indonésia, pessoas de Cuba, muita gente de Honduras entrando em contato conosco, tem pessoas da Europa, de Portugal, enfim. O bom da internet é esse, né? Porque é sem fronteiras. E o Eterno leva as nossas transmissões, as transmissões de quem Ele quiser, até onde Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então essas pessoas têm entrado em contato conosco, têm pedido instruções, tem pessoas que querem celebrar o Shabat nas suas casas, porque não tem nenhuma congregação messiânica perto, estão pedindo orientações sobre como fazer. E nós queremos pedir a você que está nos assistindo que ore por nós. Porque a obra é muito grande. No Brasil, principalmente, existe um despertar muito grande de retorno, conforme a promessa do Eterno, né? Ele falou que Ele faria retornar da extremidade da terra aqueles que eram seus. E historicamente, e a gente tem isso na nossa página, se você for rolando para baixo, na nossa página do Face, a página pessoal do Face, que é Hilat Tzur Israel. A gente tem um estudo sobre a história dos cristãos novos, Bnei Anusim, os filhos dos forçados, e como eles chegaram até a América do Sul, como eles chegaram ao Brasil, mais especificamente Brasil, né? Também um pouquinho como eles chegaram até os Estados Unidos, né? Porque primeiro eles vieram para o Brasil, Pernambuco, foram para Pernambuco com a ocupação holandesa, né? Porque os holandeses eram liberais em relação à religião, não havia a perseguição da Inquisição na época. Então, quando os holandeses conquistaram Pernambuco, muitos judeus foram para lá. E depois, quando os holandeses perderam a posse de Pernambuco, eles foram para Nova York, fundaram Nova York, o berço do judaísmo. Nos Estados Unidos, é de judeus do Brasil que foram para lá. Olha que coisa interessante, né? Os livros de história, os livros didáticos não contam isso. Mas o que está acontecendo hoje eu creio, é resposta às orações, porque todo judeu religioso, todos os dias, ora nas sinagogas, pedindo ao Eterno que faça retornar o seu povo dos confins da terra. E eu creio que o Eterno sabe melhor do que qualquer um. Ele vai buscar cada um que tenha sangue judeu, cada um que seja descendente, conforme a promessa dele, de Abraham. Ele vai buscar dos confins da terra e ele vai trazer para uma techuvá real. Nada, gente, é por acaso. Nada, 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 nada. O Eterno reina, o Eterno é todo poderoso, o Eterno é onisciente. Mas é muito importante você saber que para você fazer techuvá, para você retornar ao judaísmo, você não precisa abandonar Yeshua, você não precisa abandonar o Messias, você não precisa abandonar o Cristo em que você acredita. Você apenas precisa reconhecer o verdadeiro Yeshua, judeu, cumpridor da Torá, que ele cumpria em tudo. E melhor ainda, porque ele ia na essência, no espírito das leis.
Você pode examinar todas as palavras dele nos 4 evangelhos. Não existe ali nada supérfluo, não existe ali nada superficial. São palavras de essência, são palavras de vida. Como quando ele começou a falar e muitos o abandonaram, porque ele chamava as pessoas para um retorno à essência da Torá, à verdade da Torá. E muitos o abandonaram porque achavam aquele caminhar difícil demais. Na época que ele estava, tinha havido um relaxamento em relação aos mandamentos da Torá. Havia a ocupação romana, né? A gente vê isso acontecer várias vezes. Se você lê o livro de Esdras, o livro de Neemias, você vê que o povo tinha se afastado totalmente da Torá, tanto que quando a Torá é descoberta e lida, o povo começa a chorar, porque ele se dá conta do seu pecado, do seu afastamento da Torá. Na época de Yeshua, havia um certo afastamento da Torá, não tão grande, mas havia um certo afastamento da Torá. E quando Yeshua começa a pregar uma volta à essência da Torá, quando ele diz que não apenas o adultério era pecado, mas que se o homem ou a mulher olhasse com uma intenção impura, ele já tinha pecado. Quando ele diz que o pecado está realmente no nosso interior e não nos nossos atos exteriores, muitos o abandonam por acharem que os ensinamentos dele eram difíceis demais. E aí ele fala aos discípulos: vocês também vão me abandonar? Mas ele fala não porque ele não soubesse ou ele tivesse medo. Ele fala buscando deles uma reação. E muitas vezes declarar em voz alta é aquilo, porque o pensamento é do mundo espiritual, a palavra é de Malchut, do mundo material. E quando você declara com a sua palavra, você traz ao mundo material. Você traz para o mundo no qual você transita, no qual você vive. Som é vibração. E uma vez que você imprime essa vibração no mundo, o mundo é modificado permanentemente. Por isso a importância daquilo que a gente fala. Por isso Yeshua tantas vezes dizia: o que queres que eu te faça? Fala. Por isso tantas vezes ele instigava as pessoas fazendo perguntas das quais ele sabia a resposta. A maneira dele ensinar era essa: perguntas e respostas, para que as pessoas trouxessem os seus pensamentos ao mundo material. Por isso, e eu falei disso hoje de manhã, quem quiser assistir o comentário Parashá está lá na nossa linha do tempo também. Por isso a confissão dos pecados de modo específico e em voz alta é tão importante. Você sacramenta alguma coisa, você tira de dentro de você e joga em Malchut, no mundo material, no mundo exterior. E Yeshua pergunta: vocês também vão me abandonar? E a resposta é maravilhosa. Ele fala assim, os discípulos falam assim: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Com efeito, Yeshua, mais do que qualquer outro, nos revelou sobre o Olam Rabá, nos revelou sobre o céu. Ele nos disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar vos lugar, voltarei para vós outros. Ele quer que nós vamos para onde ele está. Ele quer que nós vejamos a glória que ele tem. E a glória, quando ele estava na terra, ele afirmou: eu quero que vocês vejam, meus discípulos, a glória que eu tinha junto ao Pai. E essa deve ser a nossa busca. Por isso nós devemos ler a Torá e ler as Bessorot, ler os evangelhos, para que nós tenhamos vivos dentro de nós a revelação dessa renumá do eterno, Yeshua, a revelação que nos é mais fácil, a revelação que nos é mais acessível. Mais tarde eu vou falar também sobre o Ruach HaKodesh, como ele se revela a nós, como ela se revela a nós, diariamente, constantemente, nos guiando, nos exortando, nos falando de amor. É algo que, pela misericórdia do Eterno, eu tenho podido viver a cada dia, e é algo profundamente transformador na minha vida e na vida dos que estão
perto de mim, ao meu redor. Nós temos vivido assim experiências maravilhosas de avivamento, de transformação, de crescimento. E é isso que eu quero convidar você a compartilhar conosco, seja presencialmente, né? E Beshem Yeshua Mashiach, em nome de Jesus o Messias, muito em breve. Isso vai acontecer pela misericórdia do Eterno. Nós vamos estar nos reunindo aqui presencialmente. Seja pela distância, por meio da internet, que você esteja conosco, compartilhando, crescendo conosco, se aperfeiçoando nele conosco, aprendendo conosco, vivendo conosco, compartilhando o dia a dia conosco. Nós temos um grupo de WhatsApp também, que é dos mais chegados, que nós compartilhamos. Ontem foi lindo, gente, porque nós não celebramos Rosh Hashanah aqui, por conta da quarentena, por conta de não podermos abrigar todo mundo aqui, daria um ajuntamento muito próximo, né? Nosso espaço é pequeno, mas é uma alegria ver as pessoas colocando foto, compartilhando como foi a celebração de Yom Teruah, a celebração de Rosh Hashanah, cantando hinos, cânticos, louvores. Gente, é muito maravilhoso isso, é um antever do céu. E é isso que eu quero convidar você a viver essa realidade, a viver esse amor que não vem de nós, porque nós de nós mesmos nós não somos capazes. Mas a partir do momento em que nós entendemos o amor do Eterno, entendemos que Ele mesmo se manifestou através de Yeshua. Ele mesmo, através de Yeshua, estava lá na cruz morrendo por nós. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso demais, isso desperta em nós amor, devekut, apego a Ele. Devekut é nos lançarmos a Ele em amor, em devoção, em obediência, em alegria. É isso que o conhecer as Escrituras em sua forma real e verdadeira provoca em nós. E se aquilo que você acredita não está provocando isso em você, rever aquilo que você acredita. Busca estudar mais, se aprofundar mais, orar mais. Busca fazer a oração do coração, porque a oração do coração é judaica, tem um estudo lá sobre oração judaica. Não é apenas rezas do Sidur, mas é a Rit Podedut. É o se lançar para o Eterno, é o aderir a Ele, é o se jogar para Ele, é o reclamar com Ele, é o chorar com Ele, é o adorá-lo. É agir com Ele, para com Ele, falar com Ele como se você falasse com o seu melhor amigo. Isso é muito importante, gente. Começa por aí, pedir a Ele que te revele a verdade e Ele vai estar revelando a verdade para você. Nós estamos chegando ao final, estamos chegando à hora, né, em que um dia acaba e começa outro. E como eu falei no começo, hoje nós não teremos a habitual Havdalah, cerimônia de término do Shabat. Essa cerimônia é uma cerimônia tradicional, não é Torá. É uma cerimônia tradicional do nosso povo. E é bem mais recente, bem mais recente. Mas o judaísmo, ele é cheio de simbolismos. Atos proféticos, poderia-se dizer, cheio. As próprias festas do Eterno ordenadas por Ele são atos proféticos. Por quê? Para trazer a nossa mente, trazer o nosso subconsciente, o Eterno como aquele que nos criou e nos programou mentalmente, emocionalmente, programou nosso consciente, nosso subconsciente. Ele sabe. E é em cima desse princípio de atos proféticos, de trazer para Malkut, o mundo material, aquilo que é espiritual, fixando na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é espiritual, que nós fazemos tanta cerimônia de velas do Shabat, que nada tem a ver com a questão de velas para santos ou velas para falecidos, né? Mas que tem a ver com o simbolismo do Shabat. Então nós acendemos as 2 velas do Shabat, significando a chamada alma adicional, a unção especial do Eterno que nos é dada no dia de Shabat, unção de espiritualidade, unção de apego a Ele, unção de fome e sede dEle, que nos é dada no dia de Shabat. Nós acendemos 2 velas, lembrando também da provisão do Eterno
no deserto, em que antes do Shabat, né, no dia anterior ao Shabat, porção dobrada de man, né, que era o pão divino que era dado ao povo de Israel, que sustentou o povo de Israel durante 40 anos. As velas nos lembram disso, a alma adicional e o maná, conhecido como maná, né? Então, o que nós vamos fazer agora, como Yom Teruah é celebrado em 2 dias, Rosh Hashanah é celebrado em 2 dias, nós vamos agora, como nós guardamos um fogo desde ontem, se você não tiver fogo na sua casa, não acenda as velas, porque o acender fogo, ele é proibido no Shabat. Então, nós mantemos um fogo aceso desde a véspera de Shabat. Nós mantivemos esse fogo aceso. E agora nós vamos acender as velas de Shabat. Porque é um novo Shabat, o segundo dia de Yom Teruah, que se inicia. Vou fazer essa cerimônia com vocês de uma forma bem simples. E depois eu vou ler o texto de... Jeremias, que é a Haftará do segundo dia de Yom Teruah, que é um texto assim maravilhoso, que vale a pena a gente ler. Vou virar aqui o computador para vocês poderem acompanhar comigo, o acendimento das velas do Shabat e a bênção das velas do Shabat. As velas já estão ali, né? Isso é tradição. Em geral, são as mulheres judias que acendem a vela do Shabat. Elas colocam um véu sobre a cabeça, significando a submissão delas ao Eterno. Eu acho que esse pavio aqui tá ruim. Vamos ver. Funcionou. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu ben mitzvotav v'tzvanu lehadlik neashel hashabat. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste acender as velas do Shabat. Amém. Entramos então no segundo dia de festa, segundo dia de Yom Teruah. E eu vou ler para vocês a Haftará do segundo dia de Yom Teruah. Estava marcado aqui, mas eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou virar de ponta, que é melhor, que o som fica mais perto. Porque eu estou com o som do computador. Então vamos lá.
a leitura da Torá para o primeiro dia, para o segundo dia, a leitura da Torá para o segundo dia, está lá em Gênesis, capítulo 1. Vou abrir aqui. Gênesis, capítulo 22, de 1 a 24. E fala o seguinte. Foi depois dessas palavras que Deus experimentou Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse: eis-me aqui. E disse: toma rogo teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à guerra de Moriá, e oferece-o ali como holocausto, sobre um dos montes que te direi. E madrugou Abraão pela manhã, albardou o seu jumento, tomou os seus 2 moços com ele, Isaque seu filho, e partiu lenha de holocausto, levantou-se e foi ao lugar que lhe disse Deus. No terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus homens, a seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos até lá, e adoraremos, e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e a pôs sobre Isaque seu filho. E tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E falou: eis-me, meu filho. E disse: eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Interessante, né? Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E andaram ambos juntos. E chegaram ao local que lhe havia dito Deus, e edificou ali Abraão um altar, e pôs a lenha em ordem. E amarrou Isaque, seu filho, o colocou no altar sobre a lenha. Estendeu Abraão sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E chamou um anjo do Eterno dos céus e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. E disse: não estendas sua mão ao mancebo e não lhe faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraão seus olhos e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Eterno aparecerá a seu povo. E chamou um anjo do Eterno a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste essa coisa e não me negaste teu filho, teu único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está à beira-mar. E herdará a tua semente a porta dos teus inimigos, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra. Nós
E voltou Abraão a seus moços, levantaram-se e foram juntos a Beersheba, e morou Abraão em Beersheba. E depois dessas coisas, foi anunciado a Abraão nesses termos: eis que deu à luz Milcá, também ela, filhos a Naor, teu irmão, a Ud, seu primogênito, a Bus, seu irmão, a Quemuel, pai de Aram, a Quesed, a Razô, e a Pildash, a Idlaf e a Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. A esses 8 filhos deu à luz Milcá para Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, de nome Reumá, deu à luz também ela Tebá, e a Gaam, e a Tarrash, e a Maaca. Essa é a leitura da Torá para o segundo dia de Yom Teruá. Quer falar? O Davi quer falar com vocês aqui, ó. Oi, nós vemos nessa história de Abraão, né, que ele levou o filho e no final, quando ele estava prestes a sacrificá-lo, Deus proveu algo para ser sacrificado no lugar dele. Nós vemos também a fé que Abraão tinha em Deus, nas promessas que Deus tinha feito a ele. Pois ele sabia que aquele era o filho da promessa que Deus tinha feito a ele. E ele falou lá atrás, antes de subir ao monte, para aqueles que estavam vindo junto com ele, que ele voltaria junto com o filho. Ele não sabia como. Ele não sabia o que Deus iria fazer, mas ele sabia que Deus iria cumprir a promessa dele. De um jeito ou de outro, ele iria voltar com o filho, para que a palavra de Deus fosse cumprida e a vontade dele completa. Amém. E nós devemos seguir esse exemplo também. Confiar nas promessas que ele tem, as promessas que ele fez àqueles que o buscam, as promessas que estão aqui na Bíblia, as promessas que ele faz a cada um de nós. Promessa de vida, de vitória. E a promessa que aquele que confia que ele enviou seu filho e este morreu no lugar dos pecadores, para que o fruto do pecado, que é a morte, fosse colhido apenas por ele. E nós plantamos, mas ele colheu, para que nós pudéssemos estar com Deus eternamente, em alegria, em regozijo. E para isso Deus não negou o seu único filho. Ele mostrou que ele verdadeiramente nos ama. E para cumprir a vontade dele de nos trazer de volta, a promessa dele de nos trazer de volta para casa, ele enviou a sua salvação a nós. Exato. E assim nós somos salvos, porque o Cordeiro morreu por nós. Portanto, vamos confiar nessa promessa. Vamos seguir o exemplo de Abraão. E vamos confiar que, como Isaac, nossos pecados estão perdoados e um Cordeiro morreu por nós. O Cordeiro perfeito, sem defeito, sem pecado. Amém. E eu quero terminar com essa passagem que também é Haftará para esse dia tão maravilhoso de Yom Teruá. Está lá em Jeremias 30, 10. Desculpa, 38. Naquele dia, diz Adonai Tsevaot, quebrarei o jugo de seu pescoço, romperei suas correntes. Os estrangeiros não mais o escravizarão. Em vez disso, servirão Adonai, o Deus deles, e Davi será seu rei, a quem eu levantarei para eles, Mashiach ben David. Então não tenha medo, Jacó, meu servo, diz Adonai, nem se alarme, Israel, pois os devolverei desde o lugar distante e a sua descendência do país de exílio. Jacó estará quieto outra vez,
descansando, e ninguém o amedrontará, pois eu estou com você para o salvar, diz Adonai. Destruirei todas as nações entre as quais os dispersei. Não precisa dizer mais nada, né, gente? Hag Sameach, feliz segundo dia de Yom Teruah, e que o Eterno nos abençoe com a sua verdade, porque Adonai Elohechem Emet, o Eterno, nosso Elohim, é a verdade. Shalom. Olha, mãe. Olha, mãe.